herdado das tradições religiosas, do cristianismo. Então, vamos dizer, seria um mundo em que os 10 mandamentos se tornassem, vamos dizer, prática usual. Quer dizer, ninguém rouba, ninguém toma a mulher do próximo, tá certo? Ninguém faz falso testemunho, ninguém explora os órfãos e as viúvas, etc, etc. Quer dizer, este mundo de justiça, suposto mundo de justiça futuro, é concebido segundo uma pauta bíblica. Tá certo? Ou seja, a sociedade perfeita ela existe para realizar aquele ideal de justiça, de amor ao próximo, etc., que está na Bíblia. Tá certo? Porém, ele não vai ser realizado através desses meios, ele vai ser realizado através da guerra, da violência, da crueldade, da ditadura, etc, etc, etc. Então acontece que a humanidade fica aí dividida em duas pessoas. As pessoas, os habitantes do futuro, que viverão num mundo de justiça, amor, caridade, etc, etc, e que praticarão usualmente essas virtudes porque elas estarão disseminadas no meio social. Todo mundo vai ser bom. Não é isso? E as pessoas que no presente, vivendo dentro do mundo ainda corrompido e maligno, estão lutando para criar o mundo futuro. Essas pessoas são os revolucionários. Tá certo? Ora, acontece que as pessoas do futuro, elas serão meras beneficiárias passivas do advento de um mundo que elas não ajudaram a criar. Esse futuro será obra dos revolucionários. Então, os revolucionários, naturalmente, os revolucionários de todas as gerações sempre se consideraram melhores do que os outros seres humanos. É o que dizia Che Guevara, nós somos o primeiro escalão da espécie humana. Quer dizer, dentro da literatura revolucionária existe uma imensa bibliografia de autoglorificação do revolucionário como um tipo superior. E particularmente Che Guevara escreveu páginas eloquentes, né, de autoglorificação no fim das contas. Né? Ora, se os revolucionários são tipos superiores, eles são ainda mais superiores àquelas pessoas que se beneficiarão dos atos deles. Ou seja, o revolucionário é aquele que sacrifica a si e aos outros para criar um mundo melhor. Ele faz isso através da crueldade, da violência, do roubo, da mentira e do que for necessário. Tá certo? No futuro, ninguém mais será obrigado a fazer nada disso, porque todo mundo viverá numa sociedade justa. E todos serão bons. Mas se o revolucionário que é o tipo superior, então significa o seguinte, que o mal, o pecado, o crime, a violência, a mentira que ele comete hoje são moralmente superiores às virtudes gerais dos habitantes do futuro. Eles serão meros beneficiários passivos. Ora, mas se a perfeição humana já está realizada superiormente no revolucionário, isso quer dizer que os membros da sociedade futura serão apenas uma decadência moral em relação a eles. Né? Suponha, por exemplo, um exemplo que eu dei num artigo esta semana. Mao Tse-tung, por exemplo, é célebre, e na sua biografia escrita pelo seu médico pessoal e recentemente por uma jornalista chinesa, confirma isso aí, ele estuprou uma infinidade de moças camponesas. Tá certo? E ao mesmo tempo, é claro, ele estava muito revoltado contra os senhores de terra que abusavam das suas, né, das camponesas. Então, mesmo que dizer, ele estuprou um monte de camponesas para que no futuro os senhores de terra não fizessem mais isso. Ele, que era chamado o grande timoneiro, era o sujeito que ia levar a China, vamos dizer, a uma nova ordem agrária, justa e paradisíaca. Tá certo? Mas, para isso, ele estuprou lá um monte de mulheres camponesas, ele fez uma guerra do ópio voltada contra o seu próprio povo, viciando províncias inteiras para poder vender ópio e ganhar dinheiro, fazer a revolução. Né? E, no fim das contas, matou 60 milhões de chineses. E o sujeito, porque fez isso, ele é moralmente superior àqueles que não farão nada disso no futuro, porque viveram numa sociedade justa. Isso quer dizer que a moral revolucionária ela é invertida na sua base. Ela coloca o mal no topo, desde que praticado pelo revolucionário. E todas as virtudes, seja das pessoas presentes ou do futuro, estão colocadas abaixo do mal e do pecado quando praticado pelo revolucionário. É curioso, por exemplo, que
Houve um estudo feito pelo Paul Johnson, no livro chamado Intellectuals, tem uma tradução brasileira, Os Intelectuais, publicado pela editora Imago, em que ele pega, vamos dizer, a vida dos mentores do mundo moderno, os gurus do mundo moderno, e pergunta assim, quem são essas pessoas? Né? Qual é, vamos dizer, a autoridade moral com que eles se apresentam como guias da humanidade? E acaba vendo lá que havia lá uma multidão de estupradores, pedófilos, ladrões, vigaristas, assassinos, e assim por diante. Quer dizer, é uma história horrível, simplesmente horrível. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, uma pessoa que fosse, não digo boa, mas que fosse pelo menos normal e medíocre, no sentido de moralmente medíocre. Não, eram todos excepcionalmente maus. Maus, mentirosos, falsos, tá certo? Não dessas pequenas falsidades que todos nós fazemos no dia a dia, esses pequenos pecadinhos, mas coisas assim verdadeiramente notáveis. Como, por exemplo, todos nós sabemos que Karl Marx teve um filho com a empregada. Bom, isso aí pode acontecer a qualquer um. Tá certo? O sujeito lá num momento de fraqueza foi lá, pum, traçou a empregada. Só que Karl Marx teve uma diferença. Ele jamais aceitou tratar humanamente o filho que ele gerou na empregada. Ele nunca aceitou esse filho à sua mesa da família. O filho comia no porão. Nem entrava, ele nem via. Não podia conviver com os seus irmãos. Tá certo? Quer dizer, tratou o sujeito como um cachorro. Então isso significa o seguinte: um pouco de hipocrisia todo ser humano pode ter. Mas esta, vamos dizer, esta duplicidade contínua, tá certo, que condena a uma vida inumana o seu próprio filho só para manter uma imagem, isso aí já é um grau superior de maldade. E nota-se que essa empregada, ainda assim, continuou fiel à família Marx até o fim. Ela foi excepcionalmente boa para a família. Tá certo? E, em resultado, ela só obteve esse tratamento inumano dado ao filho que ela havia gerado, que o patrão havia gerado nela. E assim por diante. Ora, quando saiu esse livro, inevitavelmente a resposta de muita gente foi: não, você não pode julgar as ideias das pessoas, tá certo, pela sua vida. Ou seja, o que Paul Johnson está fazendo é o que chamam um ataque ad hominem. Você, em vez de atacar as ideias, você está atacando o homem que as enunciou. Bom, se você considerar do ponto de vista puramente lógico formal, esta crítica está certa. Mas acontece o seguinte: acontece que o revolucionário como tal, ele não atua só no mundo das ideias. A revolução não é uma ideia, a revolução é um processo real. É um processo real de mutação da conduta. Então, a conduta do revolucionário é muito mais importante do que suas ideias. Não é isso? Mesmo porque esta conduta é uma interpretação que ele dá às suas ideias. Note bem, como explicaríamos, então, o fato de que Karl Marx, que escreveu páginas tão candentes contra os capitalistas que abusavam sexualmente das suas empregadinhas, não só fizesse ele exatamente a mesma coisa, mas fizesse um pouco pior? Tá certo? Porque, por exemplo, a história do Brasil está cheia de proprietários rurais que engravidavam um monte de escravas. Mas o que eles faziam com os filhos? Aceitavam os filhos como se fossem deles. Na verdade, essa é a origem de uma boa parte da população brasileira. Eles aceitavam o filho como membro da família, protegia o cara, às vezes dava estudo, pagava para os sujeitos estudar no exterior. E, no fim, estes filhos, netos e bisnetos de escravos acabavam se integrando na sociedade como todo mundo. Agora, o que foi feito daquele desgraçado que Karl Marx gerou no ventre da Helene Demuth? O cara sumiu, né? Foi para lá de lixo da história. Então, como é que nós vamos explicar isso aqui? Ou nós entendemos, quer dizer, esta ação de Karl Marx como uma expressão do seu modo de ser revolucionário, ou entendemos como uma contradição existente na própria personalidade de Karl Marx. Então dividiremos Karl Marx em dois. Existe de um lado Karl Marx, o teórico da revolução,
E do outro lado, Karl Marx, o patrão da Hélène Demotte. E essas pessoas passam a ser duas. Enquanto patrão da Hélène Demotte, Karl Marx ainda era um membro e herdeiro da burguesia, portanto ele participava da tara congênita da burguesia. Então ele entra como herdeiro e vítima de um mal burguês. Mas que ele, ao mesmo tempo, como revolucionário, estava lutando contra este mesmo mal, então, portanto, ele estava santificado pela sua luta revolucionária e absolvido, portanto, do pecado burguês de engravidar a empregada. Esse é o raciocínio que se faz. Né? Do mesmo modo, então, Mao Tse-tung, que era um descendente de antigos senhores de terras, ele também tinha essa tara originária de senhor de terras, portanto, não foi enquanto revolucionário que ele estuprou aquelas camponesas, mas sim enquanto, né, herdeiro das taras da sua classe. Tá certo? Ora, é fácil você perceber que isso é uma teoria, é uma distinção feita ex post facto, e não algo que esteja na própria estrutura da realidade. Porque Karl Marx não era duas pessoas e Mao Tse-tung também não era duas pessoas. Quer dizer, o sujeito que comandava a revolução e mandava fuzilar milhões de pessoas era o mesmo que engravidava as camponesas e fazia tudo isso misturado. Tá certo? Então, a inversão moral revolucionária, ela chega ao ponto em que eu acho que uma das suas expressões mais puras é aquela declaração do Che Guevara, de que, quando perguntaram para ele por que tinha que matar tanta gente para criar uma sociedade melhor precisava matar tanta gente, ele disse, nós temos que fazer esse sacrifício. Quer dizer, como se ele estivesse sendo sacrificado. Quer dizer, ele era a vítima sacrificial, ele e não as suas vítimas. Quer dizer, o sujeito que mata é que passa a ser a vítima. Essa estrutura, esse argumento, esse giro de linguagem, ele é adotado universalmente pelo discurso revolucionário. Ou seja, as violências da revolução são atribuídas sempre àqueles que resistem à revolução e não àqueles que as praticam. Ou seja, nós matamos você porque você está nos obrigando a matá-lo. Já que você não aceita as nossas ordens, nós temos que matá-lo. Você é mau porque você não quer o futuro maravilhoso, então nós vamos matar você. Portanto, a culpa de matar você não é minha, é sua. Tá certo? Recentemente eu voltei, isso você vê exemplos desse giro de linguagem toda semana, mas toda semana. Recentemente, lendo um artigo do Zé Dirceu, né, ele dizia que a culpa de os reféns das Farc estarem presos é do Álvaro Uribe, que não aceita as condições impostas pela Farc. A Farc está louca para libertar os reféns, e o Uribe é que, não aceitando as condições, não deixa libertados. Mas se ele queria libertar, por que os aprisionou em primeiro lugar? Por que eu vou aprisionar uma pessoa só para libertá-la? Então, o raciocínio é a característica de inversão revolucionária. Isso está permanente. Vamos dizer, essa estrutura está permanentemente presente em todo o discurso revolucionário ao longo de séculos. Ou seja, as culpas das nossas ações são sempre dos outros. E nós, quando matamos, quando trapaceamos, quando mentimos, etc., somos pessoas superiores. Somos o primeiro escalão da espécie humana. Portanto, somos também superiores àqueles que serão beneficiários do futuro e que poderão viver uma vida de virtudes graças aos nossos pecados. Tá certo? Automaticamente, junto com esta inversão, existe a inversão também da lógica entre verdade e erro, verdade e falsidade. Por quê? Na concepção comum da humanidade, verdade é aquilo que pode ser verificado. O que é verificado? Você tem uma ideia, você pensa que as coisas são assim ou assado, e você retorna ao mundo dos fatos, ao mundo da experiência, para verificar se foi realmente assim. É isso? Este é o critério de verdade existente em todos os domínios da ação humana. Tá certo? Quando o paralítico
pede a Jesus Cristo, olha, eu não posso me curar, mas você pode, porque você é o Filho de Deus, então você me cura. Qual é o teste da veracidade da missão de Jesus Cristo? É que o paralítico saiu andando. Se o paralítico não saísse andando, ele não ia continuar acreditando que Jesus Cristo tem o poder de curá-lo. Ou seja, do mesmo modo, quando você compra um remédio para resfriado na farmácia da esquina, qual é o teste das pretensões do remédio? É se ele cura efetivamente o resfriado. Ou seja no domínio técnico-científico,